Boa noite a todos os que estão presentes nessa reunião, aqueles que estão online, que também estão presentes, a espiritualidade amiga que também está aqui para nos auxiliar, aqueles que vieram nos orientar e também aqueles que vieram aprender conosco, né? Então nós sabemos que nós sempre nunca estamos só. Então temos sempre companhia. Boa noite, dona Lalinha, seja bem-vinda. E vamos então iniciar a nossa reunião desta noite. E como de costume, nós fazemos uma oração, né? Conversamos com o Papai do Céu. Hoje nós temos metade criança e metade adulto. Está muito bom, mais ou menos, né? Tem mais criança? Tem mais criança, que bom. E que alegria, né? Criança sempre é alegria nas nossas vidas. Agora, então vamos orar. Eu peço a todos que fechem os olhos, pensem em Jesus, nosso mestre, nosso irmão. Pense em Deus, nosso Pai. Aqui em Palmas está caindo uma chuvinha. Essa chuvinha ela promove também uma limpeza, né? E quando a gente desenvolve a vontade, a questão dessas energias que nos envolvem, a nossa vontade dirige essas energias para a limpeza também espiritual, uma limpeza energética em todos nós. Nós recebemos, na verdade, um passe espiritual da espiritualidade amiga que aqui está presente. E eu digo assim: gratidão, Senhor, gratidão, Jesus, gratidão aos mentores responsáveis por esse trabalho, que nós possamos falar em nome de Jesus, que nós possamos levar a mensagem do Evangelho da forma mais pura possível e que essa mensagem do Evangelho possa servir para todos nós, que ele seja um convite para a mudança, que nós possamos nos deixar envolver pelo Evangelho de Cristo e buscar a sua paz, o seu amor, o equilíbrio, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Nós possamos, Senhor, realmente buscar seguir a Tua lei, fazer brilhar a Sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Hoje nós escolhemos um tema: Jesus, que ser é este? Jesus, ele é o ser que encarnou aqui na Terra, que assim foi o mais importante, né? Nosso modelo e guia, como diz o livro dos Espíritos. Ele é um divisor, né? Até o tempo é dividido por Jesus, né? Antes de Jesus, depois de Jesus. Então nós escolhemos esse tema pensando então nessa grandiosidade que é o Mestre Jesus. Ele é grande e se fez pequeno para nos atender, para nos servir, para servir a humanidade. Então Jesus, ele encarnou a consciência crística suprema, que nós sabemos que Jesus, né, o nome Cristo é o título, Jesus ou Cristo. Então ele faz parte desse grupo de espíritos crísticos, né? E esse Cristo, Jesus, é o que está aqui, que é o governador do nosso planeta Terra. E muito antes, né, no início da criação, há bilhões de anos, ele já estava como espírito puro, né? Então ele acompanhou todo o desenvolvimento desse nosso planeta Terra. Então falar de Jesus dentro da nossa história é sentir o Mestre no dia a dia, é buscar esse sentir, né? Sentir o Mestre nas nossas ações. Isso são palavras de Joana de Ângeles.
quando ocorrem assim alguns holocaustos, algumas mudanças muito graves no nosso planeta, né? A gente imagina assim, que as trombetas estão na pandemia, por exemplo, nas grandes guerras. Então o Evangelho de Jesus que ele nos trouxe, Jesus veio trazer a lição do Evangelho. Ele é cósmico e ele serve para todas as épocas. E eu escolhi esse tema também por causa da nossa época, né? Nós estamos chegando perto da época que nós comemoramos o nascimento do Cristo, né? Sabemos que não foi bem nessa época, foi uma forma de acomodar a data e tal, mas isso pouco importa. O importante é que, como diz a música, assim, um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, a gente se sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Então no Natal, né, a gente se abraça, a gente se encontra e a gente se considera todos irmãos, com algumas exceções, né? Mas a maioria de nós nos consideramos como irmãos. Mas Jesus Cristo, nessa temática de hoje que eu trouxe a reflexão assim, que Jesus está preso. Triste, né? Jesus está preso. Como assim, né? Presos não estão os bandidos, né? Aquelas pessoas que praticaram crime. Jesus Cristo poderia estar preso, né? Diria as pessoas. Jesus cometeu crimes? Jesus comete crimes. Mas vamos falar então dos crimes de Jesus que levou ele a ser preso. Lá atrás, a ser torturado, a ser tratado como um dos maiores criminosos da época. E ainda que Jesus permanece preso até os dias de hoje. Então vamos enumerar alguns crimes. Tem muitos crimes, mas vamos enumerar alguns crimes. Primeiro crime que foi atribuído a Jesus: ele foi gerado fora da lei. Antes mesmo de Jesus ser gerado no ventre da Maria, ele já foi considerado criminoso, porque a Maria, ela teve uma geração e não estava casada, e naquela época, hoje é um problema isso, naquela época muito mais. Quando acontecia um caso desse, a mulher era condenada ao apedrejamento, morte. Então era muito sério. Então já, né, antes mesmo de Jesus nascer, né, ele já nasceu assim fora da lei, agiu fora da lei. Se agiu fora da lei, né, merece o quê? Ser condenado. Então as pessoas da época buscaram condenar Jesus. Isso está, né, a gente está em Mateus 1:18, e sobre a condenação das mulheres, dos homens que cometem esse pecado que é considerado, né, de sexo fora do casamento, está em Deuteronômio, no capítulo 22. Então, Maria cometeu um crime de aceitar ser mãe de Jesus. Já naquela época, eles consideraram isso, pois que era ainda uma jovem solteira. O noivo, José, pensou em abandonar. Aí depois, né, ele recebeu os sonhos e tal. A gente já conhece bem a história, que ela tinha sido do Espírito Santo, que Jesus era uma pessoa, um ser, né, que vinha promover uma revolução aqui na Terra, e tinha a questão das predições que previa o nascimento dessa criança. E Jesus, ele foi para buscar um local, né, que era para se acomodar, e não encontrou na cidade. Ninguém queria aquela mulher grávida com José. E ele teve que nascer num campo, num coxo, né? A gente fala manjedoura parece que é mais bonitinho, né? Mas é um coxo, aquele tronco de madeira, né, que os animais se alimentam. Foi ali que Jesus nasceu, num local assim estranho, né? E num coxo, longe da cidade, longe das residências. E as primeiras pessoas a visitar Jesus foram quem? Os pastores. Vamos ao segundo crime atribuído a Jesus: ter nascido.
Estranho, né? Um bebezinho nasceu e já nasce criminoso. Pois é, ele nasceu porque ele foi considerado fora da lei por quem? Por Herodes, né? O rei Herodes. O rei Herodes considerou que ele merecia a condenação, aquele bebê. E é uma condenação a pena capital, pena, né? Uma morte. Jesus teria que ser morto. E Maria e José, lá divertida e tal, daquela situação, eles conseguem fugir com a criança. As perseguições existem, né? Ele se torna um fugitivo fora da lei. Os policiais de Herodes procuram, não encontram por ele. E então o que Herodes faz? Decreta a morte dos inocentes. Então as crianças, meninos, né, sexo masculino, abaixo de 2 anos, foram condenados à morte. Então houve muito sangue, quando ele percebeu que ele tinha sido enganado, então mandou matar. E Jesus fugiu atrás, deixando atrás dele o quê? Um rastro de sangue. Já pensou que coisa difícil, né? Como é que será que é a cabecinha do José e Maria, né? Deixando um rastro de sangue. Porque eram 2 pessoas estranhas ali, né? Uma família suspeita, fugiu à noite e as crianças foram condenadas à morte. Então as crianças são assassinadas por causa do nascimento de Jesus. Então está em Mateus isso aí, né? Mateus 2, 17 e 18. E diz ainda assim, ó: cumpriu-se assim o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se a voz de Ramá, choro e gemido. E Raquel, que chora seus filhos, não quer ser consolada, porque já não existem os filhos. Pensou a dor, né? De todos, inclusive da Maria e de José, né? Por conta disso aí. Então imaginamos nós, né? Carregar sempre essa lembrança, né? De que foi responsável pela morte de tantas pessoas, né? Tantas mães que choraram da dor da perda de seus filhos. Então Jesus cresce nesse ambiente assim. E tem um terceiro crime atribuído a Jesus: morar em Nazaré. Aqui nós temos uma questão de preconceito. Jesus mora, a maior parte da vida dele, ele mora em Nazaré. E Nazaré era uma cidade que não tinha boa fama. É um lugar onde vinham pessoas que eram consideradas marginalizadas. Então o povo, né, do resto das outras cidades ali não considerava aquelas pessoas, os moradores daquela cidade, não olhavam com os bons olhos. Tanto é que quando eles apresentam Jesus para Natanael, fala: Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael olha para ele indignado e diz assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Isso está em João 1,46. Então a gente imagina por que isso, né? A gente pode imaginar nosso Brasil aqui, por exemplo. Tem algumas favelas, né, lá do Rio de Janeiro, que é considerada, né, quem é de lá, será que lá pode ser alguma coisa boa daquela favela que são citados os nomes? Nem vou citar o nome aqui que não é o nosso, mas é. Então Nazaré, ela tinha essa visão, né? E tem um outro crime também atribuído a Jesus. Quarto crime: os seguidores de Jesus. Quem que eram? Pobres, doentes, os marginalizados mesmo, né? Então Jesus, no início da sua missão, ele entrou na sinagoga, né, e leu lá o pergaminho, aquelas escrituras, e falando sobre a missão dele. Então as pessoas todas ouviram ele assim com grande admiração, né? E aí ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça ao Senhor. Ele enrolou então o livro, né,
aquele caderno, entregou para o servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam ele atento. Veja bem, no começo admirado, né, aprovando, depois só atento. Isso está em Lucas 4,16. Após a leitura, Jesus sentou-se ali mesmo na sinagoga e o povo já tenta matar ele. Isso está em Lucas 4,29. Então ele acabara, quando ele fez aquela declaração ali da missão, então, não pode, né? O cara, filho do carpinteiro, José, veio de Nazaré, que arrogância, dizer que a missão dele era salvar. Então as pessoas já começaram a olhar ele meio torto. Então ele acabara de assinar ali o que? A pena de morte dele, por querer o que? Evangelizar, libertar, curar, anunciar o ano da graça do Senhor aos pobres, aos aprisionados, aos cegos, aos oprimidos. É estranho, né, esse comportamento nosso. Nós seres humanos, somos assim, ainda somos assim. Ainda vem coisas boas de Deus para nós e nós tratamos aquilo ali com desprezo e até com aversão mesmo. Então, esse quarto crime, os marginalizados, também é uma questão de preconceito, né? Então, ele foi perseguido, perseguições, foi condenado várias vezes, foi expulso do templo, e de algumas cidades também ele foi expulso. Por onde ele passava, tentava prendê-lo e matá-lo. Isso não aconteceu só com Jesus, não, os seus discípulos também. Vocês estão lembrados do Paulo e Estevão, né? Paulo sofreu, né? Era chibatada num lugar, prisão no outro, e assim vai, né? Era difícil. Então, mas aí ele teve um outro problema aqui, que na sinagoga ele foi curar um homem, e foi curado no sábado. Isso era considerado contra a lei, então estava de novo fora da lei. Então, quando ele ensinava lá, ele apareceu um enfermo e ele foi curar. Então, em vários momentos, as autoridades, seja as autoridades da religião mesmo, outros queriam matar Jesus. Mas como o povo, uma boa parte do povo ali, né, ficava fascinado, magnetizado pelas palavras, por aquela energia que Jesus passava, quando Jesus falava, então eles ficavam com um certo receio de, às vezes, aprender Jesus no meio da multidão, e eles então se controlavam um pouco. Mas quando Jesus, por exemplo, curou uma pessoa que tinha a mão paralisada numa sinagoga, no templo, né, no dia de sábado, os fariseus então criaram um plano para matar Jesus. Isso está em Mateus 12, 9 a 14. Após ele proclamar a missão dele, então, eles pegaram Jesus, arrastaram Jesus para fora da cidade, conduziram ele até um alto de um monte, onde estava construída a cidade, a fim de atirar ele precipício abaixo. Isso em Lucas 4, 29. Aí Jesus, ali, ele conseguiu se livrar daquilo ali, passou entre eles, né, e não foi morto. Então, as cidades onde Jesus passava, muitas vezes a própria população não queria ele, por medo, porque já que ele era perseguido, eram fora da lei, né? Os judeus, aqueles mestres lá do templo, os doutores da lei, os sacerdotes não queriam saber dele. Então o povo também ficava com medo, porque a religião nessa época não era coisa muito fácil, não. Tinha policiais na religião deles, né, que ia lá e condenava. Esse cara fez alguma coisa contra a lei, era apedrejado, era presa, né? Não era muito fácil, não. Hoje a gente reclama hoje, mas antes era bem mais complicada a vida de todos. Então, às vezes, a própria população suplicava para Jesus: vai embora, né? Não fica aqui não. Então, toda a cidade, isso aqui está em Mateus 8, só para ilustrar. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, vendo, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. O medo fazia isso. E nesse quarto crime também, que ainda é sobre preconceito, tinha a questão dos conterrâneos dele, né, dos judeus, né? Jesus declarou que
que a vida estava acima da lei quando ele fez aquela cura no sábado. A lei dizia que não podia curar no sábado e ele fez a cura. Ele falou, não, a vida é mais importante do que a lei. Isso causou revolta e ira do povo judeu, dos seus conterrâneos lá. Isso está em João 15, 18. Então as autoridades começaram a perseguir Jesus porque ele havia curado no sábado. Então a vida social de Jesus era assim, era perseguido, era com os fora da lei, era com os impuros e era com os condenados. Daí o preconceito que havia contra ele. Jesus vive com os fora da lei do seu tempo. Ele é criticado como amigo dos publicanos, né? Lembra da passagem lá do Zaqueu, né? De comer, né? Com a mesa com pessoas impuras. Ele é acusado de conviver com os pecadores em geral. E uma outra questão ainda nesse quarto crime, né, atribuído a Jesus, a questão dos doentes. Porque doente era considerado o quê? Impuro. O doente era castigo de Deus. Por que Jesus tinha que se meter com o doente? Né? Deus estava fazendo ali justiça. O que ele tinha que ir lá tentar curar, salvar essas pessoas? E quando se fala então em endemoniado, aqueles que estão possessos, tomados pelo Espírito, fala, né? Endemoniados, olha até o termo, né? Então ele estava se metendo com pessoas que não eram bem vistas por ninguém, e ele vivia rodeado desse povo, esse povo de má vida. Até Marcos em 1,32 ela apresenta um quadro assim: ao anoitecer, após o pôr do sol, começavam a trazer-lhe todos os doentes e os endemoniados. A cidade inteira estava aglomerada à porta. Então Jesus, ele acolhia todo esse povo abandonado, desprezado pelo próprio povo deles, né? Que é aqueles que se julgavam melhor do que eles. E uma outra questão também que Jesus se envolvia com os samaritanos, imagina. Ele se envolvia com o samaritano, que é considerado um povo pagão, ou semi-pagão, e eram desprezados também por esse povo. Isso está em João 4,9. E Jesus se tornou o quê? Amigo desses samaritanos. E tornando amigo deles, apresenta, inclusive, tem aquela passagem, né, do bom samaritano, apresentando o samaritano como exemplo de amor ao próximo. Ele colocou o samaritano numa instância superior ao sacerdote, ao doutor da lei, era uma afronta, né? Imagine se a gente chegar lá no lugar onde o pessoal persegue, por exemplo, os cristãos, né? E falar bem de um cristão, né? Ali para o povo, ali falando. Era o que ele fez, né? Ele fez junto aos judeus que estava um doutor da lei, né? Que estava questionando ele. Então, esse quarto crime é a convivência com o pagão, que era muito sério também, era também contrário à lei. Jesus, então, ele tinha uma vida pobre, humilde, né? Ele não tinha casa, como ele mesmo dizia, né? O filho do homem não tem uma cama para repousar a cabeça, está em Lucas 9. E ele tinha uma vida assim caminhante, de retirante, de peregrino, e as perseguições foram aumentando ao tempo de Jesus. E ele tinha que viver então mais ou menos escondido, na clandestinidade. Jesus se escondia dos judeus que queriam matar ele. E retirando-se para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, ali ficou com seus discípulos, para se ocultar. Então, aí aquela questão de colocar também a vida acima da lei, né? É considerado então aí o quinto crime. Jesus foi então denunciado, né? Nós lembramos da passagem, né? Mandaram os soldados, um dos 12, né, que foi o Judas, apresentou ele. O pelotão enviado pela autoridade religiosa e pela civil. Eles levavam paus, espadas, e
era possível até que ele fosse até linchado ali, né? Se houvesse qualquer resistência por conta dos seus seguidores ou dele mesmo. Então ele foi crucificado e tudo aquilo que a gente conhece. Já na passagem de Jesus, o rei do Israel. Mas aí tem uma passagem aqui que é interessante também, que quando ele está lá na crucificação sendo crucificado, né, alguns, né, em tom de troça até, diziam assim: ele salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É o rei de Israel, né? Desça agora da cruz e acreditaremos nele, quer dizer, acreditaremos que você veio enviado de Deus. O que eles queriam com isso? Milagres, né? Coisa assim, né? Que ele descesse lá e, né, mudasse tudo, né? E Jesus não veio com essa proposta, né? A proposta de as coisas seguir seu rumo de forma natural. Tanto é que quando ele foi preso, ele falou, um dos seus discípulos, né, cortou a orelha lá do servo, do seguidor lá de um sacerdote. Ele falou bem assim que não precisava daquilo. Se ele quisesse, ele poderia chamar uma legião de anjos para ajudar ele, mas tinha que se cumprir aquilo que foi previsto. Ele tinha domínio, né, dessas energias todas. Jesus poderia ter feito muito ali, né, para evitar tudo isso, mas não era essa. Ele veio para demonstrar uma outra coisa para nós, né? A paz, o amor, né? Nada de ir pela espada, pela guerra. Então ele pôs a confiança dele em Deus. E o povo ficava provocando dele, né? De que Deus o livre agora, né? Se é que o ama, e insultava Jesus. Então ele se entregou totalmente a Deus, sofreu as consequências, né, de toda aquela vida dele e desencarnou. Ele morreu então como um amaldiçoado, né? Uma forma assim de um criminoso assim dos mais graves, né? De uma humilhação assim grande, como excluído assim. Ele foi tido assim na época como excluído pelo próprio Deus, pelo próprio Pai que abandonou ele. E antes dele morrer, ele deu um presente para alguém. Foi o bom ladrão. Lembra da passagem do bom ladrão? Que ele convidou o bom ladrão para ir com ele, que ele também estaria com ele no paraíso. Porque Jesus não chamou nenhum daqueles seguidores dele, discípulos, chamou justamente o bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, diz ele, né? E ali estava Maria, né, aos pés da cruz, João, e ele foi chamar justamente o bom ladrão, né, uma evidência de quem que ele queria mesmo ajudar, para quem que Jesus veio, para os doentes, para os enfermos, né, para aqueles que precisavam de médico mesmo. Ele está demonstrando isso o tempo todo. Jesus poderia ter convidado então qualquer um deles, né? Mas ele não fez isso. Ele convidou o quê? Um colega dele da cadeia, né? Um prisioneiro também, e que ajuda a abrir as portas do céu. Bom, e o sexto crime, ele até a morte, em tudo realizar a vontade do Pai, amando os não amados deste mundo. Esse foi um crime também perante aquelas pessoas, né? Ninguém amava aquelas pessoas. Jesus demonstrou esse amor a todos. E nesse momento ele apareceu somente para quem? Depois que ele, né, falam que ressuscitou, né? Voltou do mundo dos mortos. Apareceu para aqueles que o seguiam. Não foi aos doutores, aos reis, né? Apareceu para aqueles humildes que estavam sempre com ele.
né? Não foi a Herodes, nem Pilatos. Ele apareceu para aquelas mulheres, né, que seguiam ele, seus discípulos de Emaús, e aos 11 fora da Galileia. Então, o condenado da história torna-se então o Senhor da história. Deus exalta o humilhado. Jesus, ele apresentou-se então como um homem simples, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. Ele diz assim, quando elevardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E uma questão que toda essa nossa fala nos leva à reflexão, que eu queria justamente concentrar, nessa parte do Mateus 25, 36, que é tão lembrada, né? Tão lembrada por todos nós e pelas religiões de uma forma geral, mas tão difícil da gente praticar. Às vezes no Natal, né, no dia de Natal, até que a gente pratica um pouco mais, mas durante todo o ano, às vezes a gente tem dificuldade, né? Então Jesus Cristo hoje continua vivo, escondido nos cárceres da vida, preso, e pedindo que gritemos ao mundo que ele está preso e que está esperando, aguardando a nossa visita. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Lembra da passagem? Né? Aqueles que estavam à direita e tal, né? Sede, estava nu. Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeram. E venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino do meu Pai, que lhes preparou desde a criação do mundo. Então, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, Deus, né, que é o rei que está citado na parábola, responderá: digo a verdade, que vocês fizeram alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então essa é a reflexão, né, que eu queria passar para a gente carregar, né? As lições do Evangelho, né, e essa é para todos os dias do ano. E às vezes a gente se prende no Natal, e às vezes nem no Natal a gente faz, né? Muitos de nós, nem mesmo no Natal. Mas ele é lembrado, para ser. Jesus está presente em cada um desses pequeninos que sofrem. Ele disse isso, foi uma palavra de Jesus. Toda vez que vocês acolherem alguém em sofrimento, um desses pequeninos, toda vez que vocês visitarem um doente, um enfermo, um prisioneiro, é a mim que vocês estão recebendo. Então, às vezes a gente fica buscando Jesus aqui e ali, e Jesus está tão perto da gente, né? Tão próximo, né? Pedindo a nossa atenção, e nós desconsideramos e não percebemos, né? Ou fazemos de conta, pelo menos, né? Então era essa reflexão para essa noite. Eu fico agradecido pela atenção. Muita paz para todos. Gratidão.